Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Hoje é um dia muito especial, afinal estamos celebrando, comemorando o Dia das Mães, e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e mandar um grande abraço a todas as mamães. Meu desejo, a minha oração é que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que o Senhor derrame graça sobre vocês. A gente sabe bem que o amor de Deus por nós, ele é imensurável, o amor de Deus por nós, ele é inexplicável, e não há nada nesse mundo que se assemelha a esse tão grande amor. Mas é muito interessante pensarmos que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, quando Deus quer dar uma demonstração do seu amor, do seu zelo pelo seu povo, ele usa o exemplo de uma mãe, exatamente o exemplo de uma mãe. O Senhor declara o seguinte, na nova versão transformadora, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. E uma outra reflexão que nós podemos fazer nessa manhã tão especial, nesse dia tão especial, é que Deus, por sua livre e soberana vontade, decidiu vir ao mundo por meio de uma mãe. Ele poderia ter descido à terra com poder e grande glória nas nuvens, poderia, porque aliás assim será a sua próxima vinda. Ele poderia também ter vindo a esse mundo numa carruagem de fogo, igual aquela que ele usou para levar o profeta Elias, poderia também, mas ele decidiu vir como o filho de Maria. E só para lembrar a nós evangélicos que Maria não foi barriga de aluguel não, tá? Ela era uma mulher especial, uma mãe especial, tanto é que lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel se apresenta a ela, ele diz assim: salve agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí quando ela fica assustada diante daquela aparição, o anjo continua dizendo para ela: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja só que mulher especial, que mãe especial, assim como você também é, minha irmã, assim como você também é, mamãe. Na verdade, o certo mesmo seria todos os dias, né? Celebrarmos as nossas mamães, todos os dias dar presente, dar flor, dar bombom para a mamãe, mas a gente não precisava fazer isso só no segundo domingo de maio. Mas os pais não fiquem enciumados não, tá bom? Não fiquem chateados comigo não, e também porque não adianta, a gente não vai nunca conseguir se igualar a elas, né? Não adianta querer comparar as mamães. Aliás, eu estava essa semana, na minha leitura bíblica diária, eu me deparei com um texto lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, aquela passagem em que o profeta Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita, né? E é interessante a gente lembrar que o texto fala assim, que o menino, ele estava no campo com seu pai, né, junto com os trabalhadores, com os segadores, e de repente ele diz assim: ai minha cabeça, ele diz para o pai dele, ele começa a passar mal, ele diz para o pai: pai, minha cabeça está doendo. E a Bíblia fala assim, que o pai chama um servo e diz assim: toma o menino e leva para sua mãe. É típico de pai, né? Quando o calo aperta, ele já vai logo dizendo: olha, leva lá para sua mãe. Ah, vai lá ver com a sua mãe, eu não sei o que fazer não. E aí então a Bíblia fala que a mãe cuida do menino, mesmo assim ele acaba falecendo, né? Ele acaba morrendo. E aí a própria mãe manda arriar um jumentinho, a própria mãe sai em viagem, a própria mãe vai até a casa do profeta e não dá sossego ao profeta enquanto ele não prometer que vai junto com ela lá visitar e orar pelo menino. E a gente sabe que depois o final da história é de alegria, é de milagre. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mamãe, preste atenção nisso. O amor de vocês é o que tem nesse mundo de mais parecido, de mais próximo com o amor do nosso Deus. O amor de vocês é o que tem neste mundo de mais parecido, de mais próximo com o amor do nosso Deus. Mas além disso, ainda existem muitas outras virtudes que as mamães possuem, e eu quero nesse dia compartilhar algumas delas com vocês, a partir do exemplo de uma grande mãe, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, no capítulo 2 de Êxodo. Se você já encontrou aí na sua casa, compartilhe a sua Bíblia com a sua família, com seus filhos, para juntos lermos a palavra de Deus.
Êxodo capítulo 2, primeiro versículo, diz assim o texto: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Para que possamos compreender com um pouquinho mais de profundidade o que Deus quer nos ensinar nesse dia, através da sua palavra, eu quero expor rapidamente aqui um pouquinho do contexto histórico que rodeia essa perícope que nós acabamos de ler. Certamente você se lembra da história de José, de como ele foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores que o levaram ao Egito, e lá ele passou por inúmeros problemas, ele foi escravizado, ele foi assediado, ele foi preso, acusado injustamente, e ali na cadeia, na prisão, ele conhece 2 servos de Faraó, e a partir de então a sua vida, a sua história começa a mudar. Para resumir, José termina a sua vida como o governador do Egito, e por meio dele, Deus preservou a família de Israel, toda a família, e é assim que a gente encerra o livro de Gênesis. No entanto, quando começa o livro de Êxodo, a gente vê que o tempo passou e a palavra de Deus diz que um novo rei se levantou no Egito, e este novo rei não conhecera José. E muito preocupado com o crescimento dos israelitas, ele passou a afligir o povo de Deus, fazendo-os trabalhar incansavelmente como escravos nas suas edificações. E não satisfeito, ele toma ainda uma segunda atitude, uma atitude ainda mais cruel. Ele ordena às parteiras que matem todos os meninos hebreus que nascessem a partir daquele momento. E é exatamente nesse período que Arão, filho de Levi, casa-se com uma mulher chamada Joquebede, e ela dá à luz a um menino. Joquebede sabia o que aconteceria com aquela criança se os egípcios a vissem, mas ela não fazia ideia de que Deus, em sua soberana vontade, tinha um plano para a vida daquele menino. Ela não imaginava que ali nos seus braços estava o grande libertador do povo de Israel. E diante desse quadro de morte iminente, essa mãe que temia ao Senhor, toma atitudes que revelam algumas de suas virtudes, e é exatamente sobre elas que eu quero me ater e compartilhar com vocês hoje. E a primeira virtude que eu encontro na mãe de Moisés é a coragem. Volte os seus olhos novamente para os versículos 2 e 3, e você vai encontrar uma mulher de coragem. Quando a Ana Júlia nasceu, fazia pouco tempo que nós havíamos nos mudado de casa, então ainda não conhecia ali direito os vizinhos. Minha casa, aliás, nem tem vizinho, mas eu estava caminhando uma manhã ali com os cachorros, levando os cachorros para passear, e na rua de trás de casa encontrei um casal. Eles pararam ali para brincar com os cachorros e conversar um pouco, e aí aquele senhor me perguntou: você é novo aqui? Faz pouco tempo que você mudou? E aí disse que sim. Mostrei a minha casa, né, que praticamente ficava de fundo com a casa dele, e aí aquela senhora logo disse: é a casa que tem um nenê novinho, né? E aí eu respondi afirmativamente. E aí ela comentou que havia falado ao marido: olha, eu acho que tem um nenê novo ali na casa do vizinho novo, porque eu estou escutando um chorinho à noite. E aí eu fiquei pensando, né, ou a Ana Júlia chora alto demais, ou aquela senhora tinha um ouvido espetacular, daqueles de super-heróis de filmes.
Mas a partir disso eu pude entender que não dá para você esconder por muito tempo um bebê. É uma tarefa extremamente difícil tentar esconder um bebê. E é por isso que Joquebede é uma mãe de coragem. Ela sabia que não teria como esconder uma criança por muito tempo, então ela resolve agir. E ela teve coragem suficiente para correr o risco. Em seu livro A Sorte Segue a Coragem, o filósofo Mário Sérgio Cortella escreve o seguinte: muita gente se esquece que coragem não é ausência de medo. Coragem não é alguém imaginar que ele fará qualquer coisa porque ele tem força de vontade, disposição. Claro que isso é preciso, mas não é suficiente. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Uma pessoa sem medo fica vulnerável, ela fica fragilizada. Por outro lado, uma pessoa corajosa é aquela que tem audácia. E audácia é organizar, preparar, estruturar e ir. Ela não é aventureira, muito pelo contrário. A pessoa audaciosa é aquela cuja coragem tem um preparo, que tem uma organização, que tem uma competência. E nós podemos enxergar tudo isso em Joquebede. Sua coragem não era uma coragem aventureira, nem fruto de uma atitude impulsiva, muito pelo contrário. Essa mãe possuía uma coragem audaciosa. Observe que ela tem um plano. Veja que ela traça uma estratégia. Em primeiro lugar, ela decide esconder a criança, mesmo sabendo que os soldados estavam procurando todos os meninos, que as parteiras estavam procurando todos os meninos. Em segundo lugar, ela decide preparar um cesto de junco, calafetado com betume e piche. Em terceiro lugar, ela coloca o neném à beira do rio, em um carriçal, como diz a palavra de Deus, ou seja, numa moita de carriços, que é uma planta típica, muito comum, à margem dos brejos. E em quarto lugar, ela escolhe o melhor local, o melhor horário para colocar aquele cestinho ali à beira do rio. E veja bem, eu fiquei pensando uma coisa. Eu sempre tive a ideia, desde a infância, de que Joquebede havia colocado Moisés dentro de um cestinho, colocado ele no rio, e dado aquele tapinha, e deixa o neném embora. Mas, olhando para o texto e lendo melhor o texto, eu cheguei à conclusão, posso estar equivocado, mas eu queria compartilhar isso com você para ver se você também chega à mesma conclusão. O texto diz que ela deixou o cestinho no carriçal, à beira do rio. E que a irmã de Moisés ficou de longe já para observar o que ia acontecer. E aí no versículo 5, o texto diz que a filha do faraó sai para se banhar com as suas amigas e ela vê o cesto no carriçal. Veja bem, eu não tenho nenhum problema, irmãos, em crer que Deus miraculosamente guiou, conduziu o cestinho até a filha de Faraó. Mas olhando para o texto e fazendo uma leitura sincera do texto, eu enxergo que essa mãe corajosa coloca o cesto em um local próximo de onde provavelmente a filha de Faraó costumava ir se banhar. E em um horário próximo ao horário que a filha do faraó costumava ir. E ainda deixa uma sentinela, deixa alguém lá de olho para ver se aquele plano audacioso, aquele plano corajoso que ela havia traçado daria certo. E se eu tiver certo na minha interpretação, você consegue imaginar e mensurar os riscos que aquela mãe correu para colocar esse plano todo em prática? Mas isso não é um problema para uma mãe. Quantas e quantas delas, aliás, tiveram coragem para fazer coisas jamais pensadas antes? Uma mãe consegue juntar força para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar completamente por ele. E Joquebede nos ensina então que quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus através das nossas vidas, o medo não é capaz de nos parar. Quando o Senhor nos dá uma direção, quando Ele nos convoca para fazer parte do seu projeto, Ele nos encorajará. Foi assim que Ele fez com Josué, o sucessor de Moisés. Depois que Moisés morre, surge um grande desafio para a vida de Josué. E ele se depara com um grande desafio à sua frente. Mas a palavra de Deus para ele foi: não fui eu que te ordenei. Ser forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
E é essa palavra de Deus para nós nesse dia. Frente aos desafios que temos enfrentado e que ainda enfrentaremos, diante do medo, da insegurança, da ansiedade de um tempo como esse que nós temos vivido, o Senhor diz para mim e diz para você hoje: ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Segunda virtude que eu enxergo na vida dessa mãe de Joquebede é a abnegação, e eu quero ler com você novamente o versículo 9 e 10. Veja aí de novo o texto bíblico, veja que diz o seguinte: a filha de Faraó disse então à mãe de Moisés: leva este menino, cria, e eu vou te pagar um salário. E ela então tomou o menino e o criou. Versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, do qual passou ele a ser filho, e este chamou Moisés, porque das águas havia sido tirado. Ainda que Joquebede tivesse planejado bem aquilo que ela estava fazendo, a proposta da filha de Faraó deve ter sido para ela uma grande surpresa. Leva esse menino, cria ele para mim. E observe que a ideia aqui não é apenas de levar para ser uma ama de leite, porque o texto diz que ela trouxe o menino quando ele era já grande. E eu tenho certeza que essa tarefa de criar Moisés exigiu de Joquebede uma grande abnegação. Mas o que significa essa palavra, abnegação? No dicionário a gente encontra a seguinte definição: sacrifício voluntário de si mesmo, em benefício de outros, desprendimento dos próprios interesses e renúncia à própria vontade ou aos bens. Na ótica cristã, a abnegação é a negação do egoísmo para a conquista de uma vida piedosa. É o esquecimento de si mesmo e de tudo quanto é seu. João Calvino dizia que a justiça de Deus jaz na abnegação de nós mesmos em obediência à sua vontade. A abnegação é uma das marcas do verdadeiro amor cristão. O apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, versículo 2 e versículo 3, as seguintes palavras: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a abnegação é a manifestação do amor e uma prova irrefutável de uma vida transformada, de alguém que não anda mais em trevas, mas que vive na luz. E o amor não consiste apenas em palavras, mas sobretudo de atitudes. Quem ama, age, e suas atitudes são permeadas de abnegação e de sacrifício. É bem verdade que a abnegação parece ser uma característica inerente às mães, mas a abnegação de Joquebede me parece ser ainda mais expressiva. Afinal, ela aceita criar um menino, sabendo que depois ele retornaria ao palácio para viver ali o resto da sua vida adulta e se tornar parte do povo que oprimia o seu próprio povo. Ela aceita salvar a vida de Moisés, ela entende que aceitar isso também implicaria agora num desafio ainda maior, porque sua primeira estratégia trilhava um caminho sem volta. Ou ela aceitava a proposta da filha de Faraó, de criar um menino para o Egito, ou recusava a proposta e então perdia a chance de criar o seu próprio filho para Deus. O tempo passa, o menino cresce e agora então chega um momento inevitável e Joquebede tem que enfrentá-lo. É a hora de entregar o seu filho no palácio, a fim de torná-lo agora filho da princesa do Egito. Eu acho pertinente nós pensarmos nesse tipo de abnegação demonstrado por essa mãe exemplar. Principalmente nós que somos pais. Isso nos desafia a pensar para quem estamos criando os nossos filhos. Não podemos criar os nossos filhos para viver somente no nosso contexto aqui, da nossa igreja, do nosso lar, da nossa cidade. Não sabemos quais são os planos de Deus para os nossos filhos. Não sabemos o que o Senhor fará com ou por meio dos nossos filhos. O que sabemos é o que os nossos filhos pertencem ao Senhor.
É isso que estamos reconhecendo quando os consagramos a Deus aqui, ainda recém-nascidos, e é por isso que a abnegação precisa ser uma virtude que se manifesta na minha e na sua vida. Joquebede não imaginava que a sua atitude resultaria mais adiante na libertação da escravidão do seu povo. E é exatamente isso que chamamos de abnegação. Ela não precisou saber que aquele menino seria o libertador de Israel para arriscar sua própria vida a fim de salvar a vida do seu filho. Isso é amor. Isso é abnegação. E o chamado para a vida cristã exige de nós abnegação. Aliás, o chamado de Jesus para quem quiser ser o seu discípulo consiste em 3 etapas. A primeira delas é negar-se a si mesmo. Segunda é tomar dia após dia a sua cruz. E a terceira é segui-lo até o fim. Portanto, você nunca será um verdadeiro discípulo de Jesus enquanto não abdicar das suas vontades, dos seus direitos, do seu ego. Você precisa entender que a abnegação do cristão significa também sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Essa abnegação precisa estar presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, principalmente no casamento. Para o casamento funcionar, cada um precisa fazer os seus sacrifícios. Para o casamento funcionar, cada um precisa colocar o bem do outro em primeiro lugar. E assim deve ser a nossa vida cristã. Seguindo o exemplo dessa mãe virtuosa, que decidiu renunciar aos seus direitos, abrir mão dos seus direitos, a fim de que o seu filho pudesse ser, mais adiante, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E antes de encerrarmos, há ainda mais uma virtude em Joquebede que eu quero compartilhar com você. E trata-se da determinação. Determinação. Muitas pessoas acham que determinação é apenas a persistência para conseguir alcançar um objetivo, quando na verdade essa é apenas uma pequena parcela do que realmente essa palavra significa. Na verdade, a determinação é a capacidade de fazer escolha, de fazer um planejamento, de traçar planejamentos e lutar incansavelmente até que você consiga realizar aquilo ao qual você se propôs. Joquebede é determinação do início ao fim, do versículo 1 ao versículo 10. Do primeiro ao último versículo do texto, nós encontramos uma mãe determinada a lutar pela vida do seu filho. Mesmo sabendo dos riscos, ela tinha convicção daquilo que queria e se manteve firme em suas decisões. Uma mãe determinada é uma mãe com um coração cheio de fé. Joquebede não conhecia os planos de Deus, ela não sabia o que aconteceria no futuro, mas a sua fé lhe dava uma única certeza: meu filho não será afogado pelos meus inimigos nesse rio. E por causa dessa fé, o mesmo rio que outrora servia como instrumento de morte para os bebês hebreus que ali eram jogados pelos egípcios, serviu de salvação para um bebê cuja mãe estava determinada a fazê-lo viver. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, meu irmão. Aquilo que hoje pode estar sendo instrumento de morte, de tristeza, de angústia na sua família, Deus pode transformar em meio de graça, de salvação, de restauração. Creia nisso. Seja alguém determinado a lutar pela sua família. Seja alguém determinado a lutar pelos seus filhos. Seja alguém determinado a lutar pelo seu lar. Eu acredito que toda mãe tem essa determinação. Toda mãe é capaz de derrubar, de romper qualquer obstáculo a fim de abençoar os seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar um filho, ela vai até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada, perseverante, que não retrocedeu diante das circunstâncias, por mais adversas que elas fossem. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés. Um homem que se manteve firme em seus debates contra o faraó. Um homem que perseverou no deserto, enquanto conduzia o povo de Deus até a terra prometida. Você certamente já ouviu falar de John Wesley, ou de seu irmão Charles Wesley, né? Os precursores do movimento metodistas, grandes avivacionistas da história da Inglaterra e também dos Estados Unidos. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar em Susannah Wesley.
Susannah Wesley foi a mais velha em uma família de 25 irmãos e mãe de 19 filhos. Uma mulher que passou por inúmeras privações, que enfrentou dificuldade, sem nunca se desviar da sua fé. E da mesma maneira ela ensinou seus filhos. Foi uma mulher que realmente praticava aquilo que ensinava, soube como educar e como fazer diferença na vida de cada um de seus filhos. Sua coragem, a sua força, a sua independência, o seu fervor e a sua orientação prática ministrada aos seus filhos cresceu e se repetiu nomeadamente no caráter e no comportamento de cada um deles. Uma mulher frágil, uma mulher ocupada com os muitos cuidados da sua família, mas que separava 2 horas todos os dias para falar com Deus. E quando questionada de como conseguia fazer tudo aquilo em 24 horas, a resposta sempre podia ser encontrada nessas 2 horas de retiro diário, quando ela recebia de Deus, na quietude do seu quarto, a paz, a paciência e um valor incansável. Do ponto de vista financeiro, a história de Susannah Wesley foi uma história de miséria, uma história de privações, uma história de fracasso. Mas espiritualmente, foi uma vida de riquezas verdadeiras, glórias e vitórias, porque ela nunca perdeu os seus ideais, nunca perdeu a sua fé. Susannah Wesley fez da sua casa uma escola. 6 horas por dia, durante 20 anos, ela ensinou cada um de seus filhos de forma tão abrangente, que eles se tornaram altamente qualificados. Ela sempre aconselhava os seus filhos, ensinava os seus filhos a se organizarem, a fazer as suas tarefas, de maneira que eles conseguiam aprender a maximizar cada momento precioso. Susannah Wesley ensinava o alfabeto no dia do aniversário de 5 anos de cada um dos seus filhos, e logo que eles aprendiam as letras, ela já ensinava a ler as primeiras frases, os primeiros versos, e não passava para a próxima lição, enquanto eles não estivessem lendo perfeitamente bem. E olha que naquele tempo, a maioria das mulheres não aprendia a ler. As mulheres eram ensinadas apenas a cuidar das tarefas domésticas, mas Susannah Wesley não concordava com esse costume e ajudou a mudar essa realidade. Por isso, ela ensinava suas filhas a ler e a escrever antes de ensiná-las a costurar. Susannah Wesley não se deixava abater pelas dificuldades que lhe apareciam ao ensinar seus filhos, seguia uma rotina diária para ensiná-los, dedicava-se à prática diária de oração em prol da vida de cada um deles. E o resultado são filhos criados para a glória de Deus, e 2 deles, grandes avivacionistas na história da humanidade. Mães determinadas geram filhos excepcionais. Joquebede tinha um plano, mas apenas um plano não era suficiente. Aliás, o Mike Tyson, que é um dos ícones, dos maiores ícones do boxe mundial, ele costumava dizer que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E é bem verdade isso. Portanto, a determinação é a forma como você reagirá depois de levar o soco na cara. Você pode ficar lá caído no chão, se lamentando, se vitimizando, se culpando ou procurando o culpado. Ou então você pode reorganizar suas ideias, buscar forças em Deus, se levantar do chão e voltar para o combate. E eu quero orar com você nesse momento e dizer que Joquebede talvez seja uma mulher desconhecida na Bíblia. Talvez você nem sabia quem era ela, mas tenho certeza que é um grande exemplo e que deixou a sua marca, não no seu nome, mas em seu filho, Moisés, o grande libertador do povo de Deus. E do mesmo modo, todas as mães deixam suas marcas em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, o seu temperamento e também a sua espiritualidade. Por isso a minha expectativa nesse dia é que possamos olhar para a vida dessa mãe exemplar e buscar despertar em nós, pelo menos essas 3 virtudes que compartilhamos aqui: coragem, abnegação e determinação. Coragem porque os dias são maus e precisamos vencer. Abnegação porque essa é uma marca do amor cristão, uma característica daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. E determinação porque a perseverança e a fé são as evidências daquele que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Feche os seus olhos, junte-se à sua família, abrace a mamãe, você que tem esse privilégio,
Aliás, deixa eu só ministrar mais uma coisa aqui que está no meu coração. Para você que tem sua mamãe, que tem o privilégio de talvez hoje abraçá-la e não o fará, porque está brigado, chateado, revoltado com a sua mãe. Deixe-me dizer uma coisa. Não seja um idiota. Não seja um idiota. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Não adianta depois, à beira do caixão, chorar, lamentar, gritar e dizer: eu deveria ter aproveitado mais. Não, aí é tarde demais. Aproveita hoje. Se não puder abraçá-la, porque nós estamos em tempo de pandemia, liga para ela. Fala com ela, pede perdão, perdoa, mas não siga em frente sem estar bem com a sua mãe. Eu quero orar nesse momento, pedir que Deus abençoe cada uma de vocês. E que o exemplo de Joquebede possa nos despertar nesse dia, a realmente mudarmos nossas atitudes, a sermos transformados pela palavra de Deus e colocar isso em prática nas nossas vidas. Deus, muito obrigado, porque mais uma vez a Tua palavra traz tantos ensinamentos ao nosso coração. Nós te pedimos, Pai, que isso não seja apenas uma teoria, palavras jogadas ao vento, mas que tudo isso que foi ministrado aqui nessa manhã verdadeiramente encontre lugar no nosso coração, encontre espaço no nosso coração e que possamos colocar tudo isso em prática. Eu oro nesse dia pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares cultuando, mesmo através do Facebook ou do YouTube. Eu oro e peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame coragem, que o Senhor derrame sabedoria, abnegação, que o Senhor derrame determinação para enfrentar os momentos de crise. Mas eu oro também nesse dia tão especial em prol da vida de cada uma das mães, que tem se dedicado a criar filhos que verdadeiramente seguirão os seus caminhos, que servirão a Ti, que farão a diferença nesse mundo caído. Pai, dá sabedoria às mães, instrui, Pai, para que elas possam ter entendimento e discernimento desse tempo tão perverso, desse tempo tão difícil, para que possam criar os seus filhos no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, a fim de que eles possam crescer e se tornar adultos, seres humanos excepcionais. Continua fortalecendo, dando graça, determinação, abnegação e coragem para cada uma delas. Essa é minha oração nesse dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.